Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, no culto de missões. Para você que está aí nos assistindo na televisão, realmente não sou pastor, tenho me dedicado ao ministério integralmente desde 2008, então há 12 anos, mas sou publicitário de formação. E eu lembro que eu estava numa reunião de pastores há uns anos atrás e estavam se apresentando, e eu me dei conta que eu era o único que não era pastor que estava na reunião. Então todo mundo levantava: eu sou pastor fulano de tal da igreja tal, sou pastor fulano de tal da igreja tal. E aí chegou minha vez de me apresentar, e eu falei: eu sou Rodrigo, publicitário da igreja tal. E aí o pastor que estava coordenando falou assim: não tem problema não, meu irmão, é quase a mesma coisa. Então não fui eu que falei, foi ele que falou. Mas Deus tem me dado ao privilégio de servir na sua missão há 12 anos. A Vivian apresentou aí os dois ministérios que têm ocupado o meu dia a dia. Deus tem me dado o privilégio de ter fundado e ser o diretor executivo até hoje da Missão Evangélica Base. A Base já tem 14 anos e hoje ela tem atuado fortemente na área de cuidado integral do missionário e na área de mobilização missionária. E há alguns anos atrás Deus me deu a oportunidade também de estar como diretor da AMTB. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileira. Como a Vivian falou, não é uma organização, é uma associação que reúne hoje 99 organizações que se juntaram para que o Evangelho chegasse aonde ele ainda não chegou. São 99 organizações que se propõem a trabalharem juntas, claro, cada um com seu foco ministerial, cada um com a sua maneira, com a sua cultura de trabalho, mas dentro de um espaço colaborativo onde a gente pode aprender um com os outros, a gente pode trocar informações, pode evitar a duplicação de esforços, a gente pode fortalecer as iniciativas individuais, e Deus tem acrescentando ao longo dos anos mais organizações à MTB para que de fato a gente possa trabalhar junto para que o Evangelho chegue aonde não chegou. E essa noite eu queria conversar com os irmãos. É um culto de missões, mas eu queria falar sobre a missão de Deus, porque eu sou batista, nasci e fui criado na Igreja Batista. Minha primeira igreja foi a Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu, do pastor José Nietzsche Pinheiro. Foi um dos primeiros missionários da Junta de Missões Mundiais na África, depois foi para a Europa, e a primeira igreja que ele pegou para pastorear foi a Igreja do Rio da Prata, quando ele voltou. Então, a nossa igreja era uma igreja também muito missionária. Eu cresci ouvindo testemunhos de missionários indo falar um pouquinho daquilo que Deus estava fazendo. Tive a oportunidade de nascer no lar onde a minha mãe era completamente apaixonada por missões também, então eu cresci ouvindo as histórias da PEC. Eu não sei quantos vão lembrar ou quantos já ouviram, mas todas elas eu escutei, irmãos. E a minha mãe ainda até hoje uma tremenda contadora de histórias. Eu lembro que ela contava aquelas histórias para a igreja. E aí eu lembro como se fosse hoje, chegava num momento da história: você quer saber o que aconteceu? Aí todo mundo assim: quero, então venha domingo que vem que você vai ouvir o próximo capítulo. E eu cresci dentro desse ambiente, cresci sendo encharcado com esse amor pelos povos não alcançados, pela missão de Deus. Mas por algum motivo, toda a leitura que eu fiz dos cultos que eu participei, daqueles testemunhos e tal, e eu vou complementar a fala da Vivian, eu não vou contradizer a fala dela, mas eu cresci entendendo que existiam 3 formas de se envolver com missões, que era orando, contribuindo ou indo. Por algum motivo, Deus não confirmava no meu coração que era para eu ir. E na minha cabeça, o ir era ir necessariamente para uma cultura diferente ou radicalmente diferente da minha, para pregar o Evangelho num povo não alcançado. Então, já que Deus não estava me chamando para ir, só me faltavam as outras 2 opções: orar e contribuir. Bom, eu era um adolescente, minha mesada mal dava para comprar o que eu queria. Então, qual a opção que vocês acham que eu escolhi? Então, sobrou para mim orar. E a gente que é adolescente, a gente ora que é uma beleza, né? Adolescente tem uma vida de oração fervorosa. Mas era essa a leitura que eu fazia.
E há 12 anos que eu tenho trabalhado com mobilização missionária, e a grande verdade é que a sensação que eu tenho até hoje é que quando a gente vai fazer um culto de missões, a grande maioria das pessoas que estão na igreja fala, legal, mas não é a minha praia. E a gente já vira uma chavinha e a gente meio que vai no automático. Ou então, não é comigo. Ou então, chegou um mês que eu vou ter que dar uma oferta aí diferente, além do meu dízimo, para poder ajudar aí o ministério de missões. E quantas vezes, e dentro da minha igreja, a gente percebia isso. Culto de missões era o culto que vinha menos pessoas, ou quando vinha, você já no banco você já ligou, não tem chamado missionário mesmo, então... Aí você, às vezes, até presta atenção por curiosidade, né? E a gente se emociona com os testemunhos, como eu me emocionava, chorava muitas das vezes. Só que aí você chega no final do culto, o missionário está na porta, você vai lá, dá um abraço nele e fala, Deus te abençoe. É quase como se você estivesse falando assim, vai que é sua, o problema é teu, o chamado é teu, não é meu. Então que Deus continue te dando força. E eu queria que essa noite, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso através de uma boa oratória ou de palavras bonitas, mas só o poder do Espírito Santo mesmo, e a minha oração é que Ele me use para que de alguma maneira você desconstrua algumas coisas que a gente colocou na nossa mente com relação a missões. E para a gente fazer isso, eu queria falar da missão de Deus. E quando a gente fala da missão de Deus, a gente está falando da Missio Dei, daquilo que Deus está fazendo na terra. Você pode colocar aí o slide? É para lá, né? Eu não sei será que vai aqui? Não. E aí, uma coisa que a gente faz muito confusão, ou a gente às vezes nem sabe exatamente a diferença de um para o outro. Será que eu consigo passar por aqui? Não. Fui eu ou foi você? Fui eu? Maravilha. Então, uma coisa que eu queria trabalhar, antes da gente falar, é a gente entender um pouquinho, porque não adianta eu falar de missões se você não sabe o que é Missio Dei, ou se você não sabe qual é a missão de Deus, ou você ainda não entendeu aonde que esse negócio se encaixa. Então, quando a gente fala de Missio Dei ou missão de Deus, a gente está falando de tudo que Deus está fazendo para reconciliar com Ele todas as coisas. Você conhece a história, então Deus cria o homem e a mulher em Gênesis, lá no início da palavra de Deus, cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, somos os únicos seres que Ele cria à sua imagem e semelhança, Ele nos cria para relacionamento com Ele, o pecado entra, a primeira consequência, ou a principal consequência do pecado é que ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus, então aquele relacionamento íntimo que Adão e Eva tinham no paraíso, de andar e conversar com Deus como se fossem bons amigos, a partir de agora eles não podem mais. Então quando o pecado entra, ele nos separa, a gente não tem mais acesso ao Deus que criou todas as coisas, que nos criou e que nos criou com o principal propósito de relacionamento. Nesse momento, o meu Deus, o seu Deus, ele inicia uma grande missão na história da humanidade, que você vai acompanhar em todo o relato bíblico e continua até os dias de hoje, para reconciliar com Ele todas as coisas. Reconciliar o relacionamento meu com Ele, o relacionamento meu comigo mesmo, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento com a natureza criada. Então, quando a gente fala de missão de Deus ou Missio Dei, é tudo que Deus está fazendo para reconciliar todas as coisas com Ele. Essa missão, ela tem o seu primeiro grande ápice com a vinda de Jesus. Então Jesus vem, Deus manda o seu Filho, Ele vive entre nós, Ele morre na cruz, Ele ressuscita no terceiro dia. A partir desse momento, o relacionamento é restabelecido. A partir de Jesus, eu e você temos pleno acesso agora ao Deus da missão, mas Ele continua até que todos os povos possam se reconciliar com Ele. Quando a gente fala de missão, do que a gente está falando? Bom, quando a gente fala de missão, a gente está falando daquilo que nós, como Igreja de Cristo, fazemos para cooperar com Deus na sua missão. Então, quando a igreja evangeliza, quando a igreja tem projetos sociais, quando a igreja luta contra a desigualdade social, quando ela luta para diminuir a miséria, diminuir a fome, quando ela faz discípulo, quando ela ensina, ela está cooperando com Deus na sua missão de reconciliar com Ele todas as coisas.
Deus não criou uma missão e deu para a sua igreja. Ele criou uma igreja para a sua missão. Agora, quando a gente fala de missões, a gente está falando do pedacinho da missão da igreja, que é tudo aquilo que nós fazemos intencionalmente para que o evangelho chegue aonde ele ainda não chegou. Então, a obra missionária, ela não é toda a missão da igreja, ela é um pedaço da missão da igreja. Mas sem esse pedaço, a nossa missão fica incompleta. A gente não cumpre a missão que Deus nos confiou. Por isso que a igreja tem ministério de missões, não é porque ela gosta de fazer invento, não é porque ela gosta de inventar moda, não é porque ela gosta de se preocupar com gente que ela nem conhece, não. É porque todas as vezes que a igreja cuida de missionário, que a igreja envia missionário, que ela trabalha de maneira intencional para que o evangelho chegue nos mais de 7.000 povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, ela está cumprindo, ela está fazendo missões, e isso tem a ver com a missão dela como igreja, e então ela coopera com Deus na sua grande missão de reconciliar com Ele todas as coisas. Deu para entender até aí? Está confuso? Então, Missio Dei é o que Deus faz. E o que é importante eu e você entendermos é que a missão é dele, não é nossa. A gente é cooperador dele na sua missão. A outra coisa importante que eu e você precisamos entender é que ele não precisa da gente, mas ele nos convida a fazer parte da sua missão. Ele vai fazer sua missão com ou sem a gente. E como que eu sei disso? Eu sei disso pela Bíblia. Então lá em Gênesis, farei de vocês um grande povo, eu abençoarei, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. É a promessa da missão dele. E em Apocalipse você encontra a conclusão da sua missão. E depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Então a missão é dele, e ele vai concluir a missão dele com ou sem a gente. Mas ele não se cansa em nos convidar a fazer parte da sua missão todos os dias. E aí é sobre essa missão que eu queria compartilhar com vocês. Então, só para você entender um pouquinho aonde nós estamos na linha do tempo, a gente está aqui, na reta final. Então você tem a promessa em Abraão, você tem toda a perspectiva bíblica, em Cristo você tem essa reconciliação, agora a gente tem acesso a Deus, e aí a gente está aqui, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. É um momento que a gente chama de momento estratégico da missão de Deus. Os povos não alcançados, mais fáceis de serem alcançados, já foram. Sobrou para a nossa geração os mais difíceis, por N motivos. Então é sobre essa missão que eu queria compartilhar com vocês essa noite. E eu queria compartilhar 4 coisas sobre essa missão. A primeira dela é que ela é um convite, e é para todos nós. Se você olhar na palavra de Deus, Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A primeira coisa que eu e você precisamos entender da missão de Deus é que ela é um convite para todo mundo, para todos nós discípulos de Jesus. E aí vem o primeiro alerta para mim e para você. Culto de missões não é para alguns que tem chamado missionário. Culto de missões não é para um pequeno grupo que teve um chamado que se abriu do céu de maneira especial sobre a vida dele. Não, culto de missões é para todo discípulo de Jesus, porque ele faz parte da missão de Deus e ele tem a ver com a nossa missão. Se você é discípulo de Jesus, se um dia você aceitou como o único e verdadeiro Senhor da sua vida, você é automaticamente convidado a fazer parte da missão dele. E a Bíblia vai falar que o Senhor sonhou com a minha vida e com a sua vida muito antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. E quando Ele sonhou com a gente com um propósito, com uma missão, que eu vou chamar aqui de vocação. Todos nós somos vocacionados por Deus a fazer parte da sua missão. Todos nós temos um chamado
de Deus dentro dessa missão. Ah, Rodrigo, qual que é a minha vocação? Não sei. Isso aí é o seu relacionamento com Deus quem vai dizer. Mas quando Deus cria você, Ele cria você com um papel específico dentro dessa grande missão que é dele, de reconciliar com Ele todas as coisas. Não existem 3 formas de se fazer missões, ou missão. Existe uma forma só, que é indo, orando e contribuindo. Não é uma múltipla escolha como eu entendia. Porque não existe exercício da vocação, não existe fazer missão ou se envolver na missão sem joelho dobrado no chão. Se quem sabe o motivo pela qual você foi criado é o Deus da missão, é Ele quem vai dizer para você o que Ele quer que você faça. E Ele vai fazer isso através de uma vida de oração. Então não tem como você se envolver na missão dele sem você orar. Não tem como não se envolver na missão de Deus sem investir financeiramente. Para que todos os povos, para que haja reconciliação entre todos os povos da terra, para que Cristo reconcilie com Ele todas as coisas, é necessário investimento financeiro. Aí você vai falar assim, não, Rodrigo, mas Deus é o Deus do ouro e dono do ouro e da prata. Sim, mas Ele não faz cair do céu na nossa cabeça. Ele pega todo o ouro e toda a prata, todo o recurso que é dele, Ele coloca na mão da sua igreja, para que a sua igreja, com aquele recurso, ela tire o que ela precisa para sobreviver, e ela invista o resto para que o evangelho chegue aonde não chegou, para que Deus reconcilie com ele todas as coisas. Então não tem como você não investir financeiramente na missão de Deus. Você é chamado a isso também. O investimento vem através da sua vida. É por isso que somos chamados a viver uma vida em simplicidade. Nós temos mais de 10 mil comunidades ribeirinhas que ainda não têm acesso ao Evangelho. Se você for conversar com as organizações que trabalham para alcançar esse povo, você vai perceber que 70% do orçamento delas é para colocar óleo diesel nos barcos para poder chegar nessas comunidades. Quem que paga esse óleo diesel? A gente. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O responsável pelo Deus da missão em cooperar com Ele na sua missão. E não existe missão de Deus sem a gente ir, sem os pés dos que vão. E aqui, meu irmão, talvez a nossa dificuldade na compreensão é com relação ao ID. Porque de alguma maneira você acreditou que o ID é só o camarada que sai da sua cultura e vai para um povo não alcançado. Não, o ID aqui, ele tem sinônimo de fazer a missão, de cumprir a missão. Alguns vão ser levantados por Deus com a vocação missionária para serem pioneiros e levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. Mas existe uma pesquisa da CEPAL que fala que para cada missionário no campo você precisa de pelo menos 10 pessoas na retaguarda, cuidando, pastoreando, trabalhando para que ele tenha estrutura e condições de desenvolver o trabalho dele no campo. Então as funções dentro da missão de Deus, ela é diferente para cada um de nós. Não é porque você não tem a vocação missionária que você não é vocacionado para fazer parte dessa missão. Porque lembrando, a missão de Deus é reconciliar com Ele todas as coisas. O seu maior desafio como discípulo de Jesus é entender o seu papel dentro dessa missão. E aqui tentando ser bem prático para você compreender o que eu estou falando, imagina numa guerra. Quando um país entra em guerra contra outro país, a missão é derrotar o exército inimigo. E se a gente pegar como exemplo o Brasil, você vai ter que chamar as 3 forças armadas, marinha, aeronáutica e exército. Todo mundo faz a mesma coisa ali dentro? Não.
Você tem o cara que pilota o jato, você tem o cara que pilota o tanque de guerra, você tem o cara que é responsável em alimentar a tropa, porque sem estar alimentada a tropa não tem força para batalhar. Você tem o cara que cuida de toda a estratégia de guerra para ser mais efetivo o ataque. Você tem o cara que cuida dos feridos, você tem um cara que está na linha de frente. Ou seja, são várias funções para uma missão. A missão de Deus é isso. A missão é reconciliar com Ele todas as coisas. E aí Ele cria a sua igreja, aonde Ele coloca homens e mulheres, cada um com uma vocação, que no exercício da nossa vocação é um exercício comunitário, a gente se encaixa como peças de um quebra-cabeça, aonde juntos nós formamos um só corpo, aonde Cristo é o cabeça. Então a primeira coisa que você precisa entender é que ela é um chamado e é para você. E se você entende que Deus não está chamando para ir para a linha de frente, para ir para uma cultura diferente ou radicalmente diferente da sua, você precisa buscar em Deus, então, qual é o seu papel dentro dessa missão. Mas que você é chamado a fazer parte da missão, isso você é. Desculpa, eu não sei o que falaram para você quando você se converteu. Mas o ato da conversão é o momento onde você, diante de Deus, primeiro, reconhece que é um pecador miserável, que você não é nada sem Ele, que você precisa dEle. E segundo, é um momento onde você fala: Senhor, de agora em diante, eu abro mão do meu livre-arbítrio, que eu tenho de escolher seguir ou não ao Senhor, e eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que agora não mais eu, mas Cristo viva em mim. E agora a sua vida tem que ser vivida para a honra e glória do Senhor Deus. Tudo que você faz tem que trazer glória a Ele. Tudo que você faz tem que estar de acordo, alinhado com aquilo que Ele está fazendo na terra. Não são mais os seus planos, não é mais a sua agenda, não são mais as suas prioridades, agora é a prioridade de Cristo. Agora é aquilo que Ele quer que você faça. Essa foi a sua escolha no ato da conversão. Então, meu irmão, se você é discípulo de Jesus, se você um dia aceitou como único e verdadeiro Senhor da sua vida, você é convidado a fazer parte dessa missão. Você é convidado a investir financeiramente, você é convidado a viver uma vida de oração, porque é Ele quem vai dizer o que você tem que fazer, e você é convidado a arregaçar a manga e a trabalhar. A segunda característica dessa missão é que ela tem Jesus como modelo, ela é encarnacional. Ah, Rodrigo, como é que eu vivo a minha vocação? Deus deu um modelo para mim e para você, o seu Filho, Jesus. Então, no texto de Filipenses 2, vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você quer um modelo de alguém que entendeu a sua vocação e cumpriu a sua missão na terra, olha para Jesus. Jesus foi a pessoa em que mais entendeu o seu papel nesse mundo e que viveu a sua vida com o único objetivo de cumprir a missão que o Pai tinha dado a ele. Foi fácil? Não, não foi. A Bíblia vai falar que ele foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia vai falar que o fato dele ser igual a Deus não era algo que ele devia pegar. Eu acho muito louco isso. Fico imaginando Jesus: bom, eu sou Deus. Não, mas isso não é importante não. Porque ele foi humilde, ele foi servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Esse é o modelo que Deus nos dá. E eu acho lindo aquela oração que Jesus faz no jardim do Getsêmani, alguns momentos antes dele ser preso e ser levado, onde ele vai falar assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Olha que coisa linda, gente. É um Jesus 100% Deus, mas 100% homem, que naquele momento ele estava sentindo o peso de toda maldade, de todos os nossos pecados nas suas costas. Ele não estava com medo da cruz, mas ele estava com medo da nossa iniquidade. E a oração de Jesus, numa linguagem contemporânea, nada mais é do que: Deus, se existe alguma outra forma de fazer esse negócio, pensa com carinho. Mas ele não termina a oração dele aí, ele continua: entretudo, todavia, entretanto, todavia, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E aí, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Essa segunda característica da missão de Deus, nada tem a ver mais do que com uma única coisa: relacionamento com Deus. Porque a única forma de você viver esse modelo é você viver uma vida de intimidade com o Pai. Não tem como você caminhar por outro caminho senão esse. E aqui eu estou sendo bem objetivo para você, eu estou falando de relacionamento, estou falando de vida devocional. Eu estou falando de leitura da palavra de Deus, eu estou falando de uma vida de oração. Eu não estou falando de leitura da palavra de Deus, como às vezes a gente lê corrido só para dizer que leu. Eu estou falando de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa para cumprir o nosso papel no mundo, para exercer a nossa vocação, está aqui. E a única pessoa que sabe qual é a sua vocação é o Deus que criou você. E a única maneira de você saber o que você precisa fazer é se relacionando com Ele. E às vezes você fica na crise falando assim: Rodrigo, mas eu não sei qual é a minha vocação, eu não entendi o que Deus quer para mim. Só que o grande problema é que a gente quer adivinhar, a gente não quer ter relacionamento com Deus. A gente quer perguntar para Deus o que Ele quer para nós, porque no fundo, a gente quer saber se a gente vai fazer ou não. Deixa eu ver o que o Senhor quer para mim, deixa eu pensar aqui para ver se vale a pena e tem a ver com o que eu estou querendo fazer. Ou então a gente tem medo. E aí eu lembro que, eu não sei você, mas pelo menos na época que eu era adolescente, todos os testemunhos de missionários eram impactantes, mas a grande maioria eles se lascavam no final, né? Eram sempre lutas muito grandes e tal. E aí eu comecei a acreditar o seguinte: a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas eu me lasco no final. Então, no fundo, eu via o testemunho daquele missionário falando das dificuldades que ele tinha vivendo na África, e eu falava: vai que Deus me manda para a África. Porque na minha época o boom era a África, né? Quando se falava de missões era a África. Eu tinha um medo danado. E o que eu não entendia é que a vocação dele é dele, não é minha. Aquilo que Deus quer para a vida dele é para ele, não é para mim. Para mim é outra. Ele fez especificamente, exclusivamente para mim. E o que eu comecei a entender é o seguinte: se algum dia Deus quiser que eu vá para a África, eu possa ter certeza de uma coisa: não vai existir outro lugar no mundo que eu mais vou querer estar do que a África. E eu lembro uma vez que eu conheci um casal de missionários no Timor-Leste. Gente, sabe Confins da Terra? É um pouquinho depois. É um fim do mundo. Não tem nem McDonald's lá. Não tinha na época, não sei se ainda tem. Não sei se tem hoje. E aí eu lembro que eu conheci um casal muito querido de missionários, Vádia Silvana. E aí eu conversando com eles, a gente ficou uma semana junto lá, e eu falei: o que vocês mais sentem falta? Assim, eu sinto falta demais do McDonald's. Adoro um lanche do McDonald's. E aqui não tem. E aí beleza. Os anos se passaram, uns 3 ou 4 anos depois eu encontrei eles em São Paulo, numa conferência missionária da organização que eles faziam parte. E aí, como é que vocês estão e tal, aquela coisa toda. Ela: estamos bem. Por quanto tempo vocês vão ficar aqui no Brasil? A gente já está aqui há tanto tempo, a gente vai voltar daqui a uma semana. E aí, qual foi a minha pergunta para eles, né? Ou a minha resposta? Eu falei: nossa, Sil, vocês devem estar com o coração na mão, né? Ter que voltar para lá e tal, aquela coisa. Aí ela olhou assim para mim, como quem diz assim: não entendi o que você está falando. E ela falou: Rodrigo, eu não vejo a hora. Eu estou contando os minutos.
Meu povo não é mais esse. O meu povo está lá. Eu vim, mas o meu coração ficou lá. É isso que acontece, meu irmão, quando a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente caminha no centro da vontade de Deus. E aí eu lembro uma fala do meu pai, que falava para mim o seguinte: olha, você tem duas maneiras de viver a sua vida. Você pode viver debaixo da vontade de Deus, ou você pode viver debaixo da misericórdia de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se você ficou na dúvida, a melhor é viver debaixo da vontade de Deus. Na verdade, não existe nada melhor do que viver debaixo da vontade de Deus. Se você ainda não entendeu a sua vocação, gaste tempo com Deus, se relacione com Ele. Essa é a única maneira. Ah, Rodrigo, eu acordo de madrugada, chego em casa tarde da noite, que horas eu vou ter tempo para fazer minha devocional? Eu não sei, meu irmão. Mas o que eu sei é que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele também criou uma coisa chamada tempo. E esse mesmo Deus vai falar na sua palavra o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que Ele está falando para mim e para você é o seguinte: em primeiro lugar sou eu, depois o resto eu cuido. A sua prioridade, a minha prioridade é o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vou te dar uma dica agora. Você quer saber qual a sua prioridade hoje, na sua vida? E para você não chutar, porque de repente, se eu te perguntar assim, qual que é a sua prioridade? Vai vir aquela resposta pronta: ah, é Deus. Mas vamos ser claro, olha para o seu orçamento familiar e olha para a sua agenda. Aonde você mais gasta dinheiro e aonde você mais gasta tempo são as suas prioridades. E aí depois você responde a pergunta. Não, minha prioridade é Deus, mas eu gasto dinheiro e tempo com outras coisas. Aonde eu menos gasto dinheiro e aonde eu menos gasto tempo é com Deus. Então, meu irmão, Deus não é a sua prioridade e você não vai entender a sua vocação. É relacional, tem Jesus como modelo. É por isso que a gente tem dificuldade com o culto de missões, porque o culto de missões vai desafiar a gente o tempo todo. Mas se a gente não tem relacionamento com Deus, o que queima dentro da gente não é o que queima no coração de Deus. O que está queimando dentro do meu coração são os meus planos, são as minhas prioridades, são os meus objetivos, é aquilo que eu quero alcançar, que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que eu alcance. E aquele discurso missionário, ele vai contra isso. Ou não. Então, primeiro, se você é discípulo de Jesus, você é automaticamente convocado para fazer parte. Tem Jesus como modelo, é relacionamento com Deus, não tem para onde correr. Tem que ser sua prioridade. Quer saber qual é a sua prioridade? Olha para o teu orçamento e olha para a tua agenda. Terceira, e eu já estou terminando. Ela é global. A missão de Deus é reconciliar com Ele todas as coisas. Por isso que eu falei que quando a igreja está evangelizando no bairro, está fazendo projeto social, ela está cumprindo a missão de Deus. Só que eu preciso entender que a missão de Deus, se é reconciliar com Ele todas as coisas, só há reconciliação se houver relacionamento. Enquanto houver povos na terra que ainda não conhecem a Deus, eles não têm a oportunidade de se reconciliar. Então a missão de Deus não se cumpriu. Então ela passa a ser minha responsabilidade também, como discípulo de Jesus. Ela é global, meu querido. Então Jesus aproximou-se deles e disse, lá Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de quê? De todas as nações. Atos 1:8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até... Se você não entendeu ainda, olha Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado aonde? Como testemunha a todas as nações, então... Você entendeu? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Jesus só volta quando o evangelho for pregado em todo mundo. Então você que fica aí preocupado com o final dos tempos, com o apocalipse, que fica aí olhando as notícias internacionais para saber se está chegando ou não, o principal
requisito é esse. Então, se você quer saber se está chegando ou não o final do tempo, se conecta com o mundo missionário para saber quantos povos faltam ainda a serem alcançados pelo Evangelho. Pensando nisso, a gente tem ainda um caminho grande pela frente. São pelo menos 7.000 povos não alcançados. Você sabe o que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um povo que tem menos de 2% de evangélicos na sua cultura. A sua igreja, ela é tão fraca, ela é tão pequena, que ela não tem força para se autopropagar e ela alcançar todos os seus, ela precisa de ajuda externa para isso. Desses 7.000 povos não alcançados, pelo menos 3.100 são considerados povos não engajados. Você sabe o que é um povo não engajado? Um povo não engajado é um povo que não tem nada, ninguém, 0% de cristãos. Não tem ninguém que fale a língua daquele povo, que conheça o Evangelho. Não tem um versículo da Bíblia traduzido na língua daquele povo. Não tem um missionário sendo preparado para ir para aquele campo. Não tem um vocacionado despertado para ele. São 3.100 povos na total escuridão. A gente está falando de 1.500 línguas, sem um versículo da Bíblia traduzido. A gente está falando de 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, meu camarada. E aí, isso aqui é um resumo dos 5 principais blocos. A gente está falando, por exemplo, do mundo tribal. Representa aí 2.000 povos não alcançados. A gente está falando de 60 missionários para 1 milhão de pessoas. A gente está falando do mundo hindu. Eu não vou enxergar daqui, mas você está enxergando. A gente está falando aí de 2.700 povos não alcançados, não é isso? São 12 missionários para um povo, 12 missionários para 1 milhão de hindus. A gente está falando do mundo budista, meus irmãos. De novo, são 13 missionários para 1 milhão de budistas. A gente está falando do povo muçulmano. E agora olha esses números, a gente está falando de 1,3 bilhões de muçulmanos. A gente está falando daqueles 3.100 povos não engajados, pelo menos 1.108 são povos muçulmanos. E a gente tem 6 obreiros para cada 1 milhão de muçulmanos. A gente está falando do mundo sem religião. A maior parte deles estão na China, aquele povo que não acredita em nada. De novo, 12 missionários para 1 milhão. Se isso não te tocou, vamos falar do Brasil então. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de 117, e aí deixa eu fazer uma correção, que esse dado está desatualizado, aí de repente você ouviu falar isso e falou assim, bom, então diminuiu, né? Não, aumentou. Na verdade agora são 122 etnias indígenas só no Brasil que não têm acesso ao Evangelho. A gente está falando de mais de 10.000 comunidades ribeirinhas que não conhecem a Cristo. A gente está falando de pelo menos 6.000 assentamentos sertanejos no sertão brasileiro que não tem uma igreja plantada. A gente está falando das 5.000 comunidades de quilombola, pelo menos 2.000 não conhecem a Cristo. A gente está falando, meus queridos, aqui está dizendo 700 ciganos da etnia Calon, mas a gente tem 3 principais etnias de cigano no Brasil que juntos somam mais de 1.200.000 ciganos, menos de 1% são cristãos. A gente está falando dos surdos, são mais de 9 milhões de surdos, menos de 1% de cristãos. A gente está falando dos imigrantes, refugiados, de 100 países representados morando no Brasil, 27 são cidadãos de países fechados ao Evangelho. A gente tem cidadãos de 27 países do mundo que o Evangelho não pode entrar, e eles estão morando entre a gente. É essa a realidade que a gente tem. Eu queria passar um videozinho, você coloca para mim o vídeo, é a situação do mundo, só para você entender um pouquinho mais o que eu estou te falando. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações.
Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao Mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho.
2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Lembra que eu falei que não existe 3 formas, mas uma forma de se fazer missão, indo, orando e contribuindo? Me assusta o fato de que a Igreja de Cristo só investe 2% do dinheiro que é de Deus na obra dele. E a gente consome 88% dos recursos com os nossos desejos e com as nossas necessidades. Mas, meu irmão, ela é global, é a terceira característica da missão de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá os fim. Não sei o quanto isso ainda vai demorar, mas eu sei que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas o que me faz crer que não vai demorar é porque a missão é de Deus, Ele não depende da gente, Ele não está esperando a gente fazer a nossa parte, Ele está fazendo a parte dele e Ele vai concluir a missão dele. Então, quando a gente fala da urgência da tarefa inacabada, a gente não está falando da urgência que se a gente não correr a coisa não vai acontecer. A gente está falando da urgência para a gente, porque Deus vai cumprir a missão dele. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Deus vai ver diante do trono dele homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças. A decisão que eu e você precisamos fazer aqui essa noite, ou durante toda a nossa vida, é se nós vamos fazer parte dessa missão ou não. Agora, o que você precisa entender ainda mais é que não fazer parte dessa missão não é uma opção. É viver debaixo da misericórdia de Deus, não debaixo da vontade de Deus. E a outra coisa que você precisa entender é que não tenha medo. Se envolva, porque não existe nada melhor do mundo do que viver a sua vocação. Se na conversão você encontra Deus, se na conversão você tem a vida eterna, é na sua vocação que você encontra sentido, significado e direção. Nada nesse mundo vai te dar significado, nada nesse mundo vai te preencher 100%, senão a tua vocação. Não é filho, não é marido, não é esposa, não é trabalho, não é dinheiro, não é bens, não é poder, não é sucesso, nada, nada. A única coisa que vai te preencher plenamente é você estar debaixo da vontade de Deus, vivendo a sua vocação. E a última característica, e eu encerro, é que ela é um chamado. E ela é um chamado à unidade. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: não tem como a gente exercer a nossa vocação de maneira solitária, de maneira individual. A nossa vocação é para ser exercida dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados a viver ela de maneira comunitária. Nós somos chamados a viver a nossa vocação, a cumprir o nosso papel dentro de algo que já está acontecendo e que engloba toda a igreja. E a Bíblia vai falar, meu querido, que a forma como o mundo vai reconhecer que Deus enviou o seu Filho é através da nossa unidade. Olha que coisa louca e olha que grande desafio a gente tem pela frente. Se a gente fosse fazer uma análise rápida do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, pelo menos tirando a amostra do Brasil, será que a nossa resposta seria: estamos cumprindo com o nosso papel? Temos buscado intencionalmente, com todas as nossas forças, viver essa unidade? Ou o que a gente tem feito é um grande espetáculo nas redes sociais, mostrando para o mundo que de unido a gente não tem nada. A última característica da missão de Deus é que ela é um chamado à unidade. Não tem como fazer isso sem a gente fazer junto. E aí, eu queria te mostrar esse dado aqui. Lembra dos 7.000 povos não alcançados? Se eu pegar esses 7.000 povos e dividir ele pelo número de igrejas que existem no mundo, eu chego a esse número aqui. São 600 igrejas evangélicas para um povo não alcançado. Você está entendendo o que eu estou falando? São 600 igrejas para alcançar um só povo.
a gente daria conta da nossa missão. Você entende o que a Bíblia fala sobre unidade? Você entende que não tem como a gente fazer isso se a gente não fizer junto? Você entende que o exercício da sua vocação, ele é intencionalmente feito para que você faça isso em comunidade, um com os outros. A minha vocação complementa a vocação da Vivian. É como um quebra-cabeça. Somos diferentes, cada parte, cada peça de um quebra-cabeça é único, é diferente, mas eles se encaixam. E quando você não vive a sua vocação, é como se esse jogo tivesse faltando uma pecinha. O corpo todo sofre. A missão vai ser concluída, porque de novo, não é nossa, é dele. Mas nós falhamos, nós sentimos esse peso, nós sentimos essa ausência sua dentro da missão de Deus. Porque ela foi sonhada para que você estivesse junto. E aí, meu querido, eu encerro aqui essa noite, e um texto que eu gosto muito da palavra de Deus é quando Paulo fala: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente por determinar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo não era louco. Ele era muito inteligente. E ele sabia que ele tinha sido colocado aqui com uma missão, com um propósito. Que a vida dele, para ser vivida, não era aqui. Era no novo céu e na nova terra. Que ele, assim como nós, somos forasteiros. Que a nossa morada não é aqui. Que enquanto estamos aqui, nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo, com uma missão. Você ainda está vivo depois da sua conversão por causa disso, porque senão você se convertia, pronto, ia para o céu, acabava. Já cumpriu o seu papel, já se converteu, já garantiu vida eterna. Para que continuar então aqui? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque o Senhor criou a sua igreja para que através dela o mundo o conhecesse, para que através dela nós fôssemos imagem e semelhança de um Deus que ama a todos. Você faz parte dessa missão, você é chamado por ela, e a única maneira de você viver essa missão é viver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê direção nessa caminhada, que você, através dessa vida de intimidade com Deus, você tenha tudo o que você precise para viver a sua vocação todos os dias dessa vida. E eu encerro com uma experiência. Há um tempo que eu não falo dela, mas eu falava sempre dela. E vocês vão conhecer porque ela é nossa, né, assim, do meio batista. Mas eu cresci ouvindo a Nauzira contar o testemunho dela. E eu fui impactado demais com a vida da Nauzira Nascimento. E eu era moleque naquela época. E Deus me deu um grande privilégio de anos depois eu poder trabalhar diretamente com a Ana. A Ana faz parte do Conselho Gestor do Movimento Vocari, que é uma iniciativa da MTB, que é um movimento de jovens, que tem como papel mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. É um movimento de despertamento vocacional para os jovens cristãos. A Ana faz parte, ela foi uma das idealizadoras do movimento. E eu lembro todas as vezes que eu leio esse versículo de Paulo, eu lembro da Ana. Porque, vocês sabem, a Ana viveu, acho, 17 anos em Angola, numa época de guerra civil. Ela viu e viveu verdadeiras atrocidades. Naquela época a junta tinha mandado ela voltar para o Brasil, e ela se negou a voltar para ficar com o povo. Durante vários meses a junta perdeu contato com ela, a gente achou até que ela estava morta por conta da guerra. E hoje, quando você vai em Angola, e eu tive a oportunidade de uns 3 anos atrás voltar em Angola com a Ana Alzira, para a gente começar o Vocari lá em Angola. E meus irmãos, é impressionante, numa sociedade ainda muito patriarcal, muito machista, onde o homem é quem tem voz, a mulher não tem voz nenhuma.
você vê aquela pastosada, aquele senhorzinho tudo de cabelo branco, pastor de igreja, tratando a Ana como se fosse quase Deus no céu e a Ana na terra. E o tamanho respeito, a admiração e a influência que a Ana teve na vida daqueles homens. Meu irmão, a Ana podia sentar hoje e morar perto da praia e viver de sombra e água fresca tomando água de coco. Mas não tem uma reunião do Vocari, não tem um momento em que a gente está junto, em que a Ana não encerra fazendo a seguinte oração: Deus, não me deixa ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Tamanha consciência dela que não existe nada melhor para fazer nessa terra se não cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E meu querido, nessa noite de quarta-feira, no culto de missões, eu quero desafiar você a não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você é chamado, você é vocacionado por Deus a fazer parte da sua missão, e não existe nada nessa vida que mais vai trazer realização para você do que viver a sua vocação em Cristo. Que você seja desafiado todos os dias a acordar de manhã e falar: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Que você busque com todas as suas forças cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que você se relacione com Ele, que você permaneça nele, permaneça em Cristo, a videira, porque só assim você vai cumprir o seu propósito aqui na terra. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela imensa oportunidade que o Senhor nos dá. Não é só uma oportunidade, Deus, é um privilégio poder fazer parte da sua missão. Obrigado, Pai, porque apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa pequenez, o Senhor nos convida mesmo assim a fazer parte da sua missão. Agora, Pai, às vezes é tão difícil, Senhor. O mundo tem oferecido tantas outras opções, o mundo tem nos envolvido em tantas outras demandas, a nossa agenda tem triturado a gente emocionalmente, fisicamente e também espiritualmente. E lutar contra todas essas coisas, ó Pai, tem sido um desafio muito grande. Mas, ó Pai, quando lemos na Tua Palavra de Deus de que o Senhor é a videira e que nós somos o ramos, e que só permanecendo no Senhor nós conseguiremos dar frutos, que a gente entende, ó Pai, que o fruto não é responsabilidade nossa, o fruto é responsabilidade do Senhor. É o Senhor quem vai dar através de nós. A nossa responsabilidade, o nosso chamado é permanecer no Senhor. E é o fruto desse relacionamento íntimo com o Senhor que é a nossa vocação, que é a nossa missão, que é o nosso chamado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a todos os dias a investirmos a nossa energia em permanecer no Senhor, para que através disso possamos dar muitos frutos, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.